companheiras e companheiros, eu tenho dois motivos para estar aqui. O primeiro motivo é a causa e o convite dos promotores desse seminário. O segundo motivo, e ele é tão importante quanto o primeiro, é encontrar essa figura aqui. Porque eu tinha uma dívida com o Agnello, porque eu cumpri pena na Papuda quando ele era o governador do Distrito Federal. E eu sei, e eu vi o que acontecia nas entranhas da Papuda. Como eu conheci e vi o que aconteceu nas entranhas da casa de detenção no período da ditadura militar, quando eu cumpri 5 anos de prisão. Então, eu queria fazer essa minha homenagem ao Agnello. Uma homenagem merecida porque ele foi objeto, ele foi o alvo de uma perseguição. A segunda questão que eu queria colocar aqui é o seguinte: nós não estamos diante de uma questão jurídica, nós não estamos diante de uma hermenêutica constitucional, nós não estamos diante de uma interpretação das leis dos códigos, nós estamos diante de um modelo de guerra. E eu vou dar um exemplo para vocês. Quando eu estava na Câmara, eu fazia muito debate com os procuradores. E uma determinada vez eu estava com o livro do Lênin, O que Fazer. Mas eu não disse que era do Lênin. Mas eu li aquela passagem do Lênin que fala do revolucionário profissional. Aí um deles disse: ô, deputado, que coisa interessante. Que livro é esse? Eu disse: olha, esses caras aí não têm carro, não têm chapa branca, não têm aposentadoria, não têm salários. Esse pessoal joga a vida. São os revolucionários profissionais do Lênin. Quer dizer, olha bem, o que passa na cabeça desses promotores, desses juízes que se colocam como a elite que vai consertar o mundo? É uma concepção autoritária de coação, de perseguição, de repressão. E isso cresceu muito no momento em que a esquerda atravessou uma crise ideológica muito grande, no final do século XX para o início do século XXI, e se buscava uma alternativa para consertar o mundo que não se baseasse na soberania popular. Existem os arautos, os iluminadores, os caras que vão tribunalizar, judicializar e vão estabelecer as regras de como a sociedade deve se comportar. O princípio da soberania popular, o princípio que o poder emana dos cidadãos e cidadãs, tem que ser negado como uma questão central. Por isso que tem uma guerra, pessoal. Esta guerra é muito mais sofisticada do que uma interpretação hermenêutica, jurídica. É uma guerra eminentemente política, em que eles trabalham com o conceito de inimigo. O conceito de inimigo, pelo Carl Schmitt, muito bem, o teórico jurídico do nazismo, é a fundamentação para coisificar as pessoas. Na medida em que você é inimigo, você tem que coisificar. Mata, suicida, elimina, arrebenta com a família, porque ele é uma coisa. Você coisifica. Não é um ser humano que tem prerrogativas, que tem, vamos dizer assim, determinadas características, não. Esse modelo, ele é um modelo copiado do imperialismo americano com a ideia do direito penal do inimigo que produziu 3 guerras mundiais. A partir do fracasso da guerra do Iraque, principalmente do Vietnã, os americanos criaram 3 guerras. A guerra das drogas, para encher os presídios de gente pobre, preta e jovem. A guerra contra o terrorismo, para criar aquele maniqueísmo contra o islamismo. E a guerra contra a corrupção, para desestabilizar a esquerda. E por que desestabilizou a esquerda? Porque a esquerda substituiu o programa, a mobilização, o enfrentamento político pelo punitivismo. Uma visão punitivista para achar que vai consertar a sociedade através de medidas paliativas, de medidas certeiras para combater isso aí. E nós geramos no nosso berço essas figuras monstruosas que passaram a partir do direito penal. Não foi na questão do direito ambiental, não foi na questão do direito dos hipossuficientes, não. A questão do direito penal, porque a pena, é a condenação, é o espetáculo que veio esse fenômeno aqui. Portanto, nós estamos diante de uma batalha política.
E essa é uma batalha política que tem muito a ver com a disputa que nós não estamos realizando. Eu digo para vocês aqui que o Brasil é privilegiado em produzir oportunidades históricas. Nem sempre aproveita. A Constituinte foi uma grande oportunidade histórica. A eleição do Lula e a derrota do inelegível foi uma grande oportunidade histórica, principalmente o 8 de janeiro. A crise do Rio Grande do Sul é uma grande oportunidade histórica para questionar o modelo de ajuste fiscal. Ele está acima da vida ou não? E nós estamos diante de uma outra oportunidade histórica, é meter a mão no sistema de justiça. O que aconteceu ontem, pessoal, não é qualquer coisa. De onde veio esse juiz da 13ª Vara? Assessor principal do STF no Mensalão. Como ele foi o laboratório inicial para produzir uma estratégia de guerra que objetivava derrubar o governo, objetivava coagir, objetivava, vamos dizer assim, constranger o governo. E, de uma certa maneira, eles produziram este caminho. E essa elite jurídica, política, ela está incrustada dentro do Estado brasileiro, seja através dos órgãos de controle, dos órgãos de fiscalização, seja através dos órgãos do judiciário. Vocês acham que esses juízes e promotores vão sofrer alguma punição pelo que fizeram na Lava Jato? Olha o que aconteceu ontem. Porque é da natureza, pessoal. O Poder Judiciário estabeleceu uma nova estratégia de comando político. O comando político se dá através do Poder Judiciário, que deixa de ser aquele poder. Ele não é o poder contra-majoritário. Ele é o poder majoritário que vai definir o que a sociedade deve exigir ou deve se respeitar. E aí vem todos os alvos, todos os objetivos que são formulados nesse processo. E aí o que acontece? Talvez o Foucault pudesse fazer um novo tratado, se ele estivesse vivo, quando ele fala da sociedade repressora do capitalismo, do Estado capitalista, mostrar as entranhas dessa coação que se estendeu. Eu estava de manhã aqui ouvindo os relatos de pessoas, técnicos, funcionários, estava aqui conversando com o Nazareno e outras pessoas aí, como infernizar a vida das pessoas. Inferniza de que maneira? Não é o tiro não é o pau de arara, não é o pau de arara, não é a cadeira do dragão. É algo mais sofisticado. Eu costumo dizer que na ditadura a tortura começa no corpo e chega na alma. No lawfare, ela começa na alma e chega no corpo. Mas é a mesma tortura. Por quê? Porque a essência dele é negar a autonomia do ser humano. Por que eles são eficientes? Porque quando você está enfrentando a repressão física, você enfrenta com a ideia de que você está fazendo uma luta legítima. A tua subjetividade está integral, ela é inteira. No enfrentamento do lawfare, eles atingem a subjetividade humana dos militantes das pessoas. Você é quebrado. O primeiro movimento que a gente faz quando vem a ofensiva é não perder a integridade. Quando você está no pau de arara, a primeira luta é o seguinte: o que eu vou segurar? Quando você está diante do espetáculo do lawfare, a tua primeira atitude é o seguinte: como é que eu vou me manter inteiro? Não é no choque elétrico, é manter inteiro diante da estética de destruição do ser humano. E essa estética, ela é sofisticada para produzir aquilo que é a coação, a humilhação, a destituição, a negação do ser humano. Aquilo que é fundamental no ser humano, que é a sua autonomia de vontade, de sentido, de querer, de pensar. Eles quebram com isso, porque você vira um trapo. Você vira uma coisa. O lawfare coisifica as pessoas. A ditadura, mesmo na época mais torturante, não chegava a esse ponto de quebrar. O lawfare quebra, porque quebra a tua autonomia de sentir, a tua autonomia de pensar, a tua autonomia de se relacionar, porque ele mexe com a subjetividade das pessoas. Uma luta desse porte, ou nós enfrentamos ela na disputa política, ou então não tem solução.
Nós temos que fazer uma luta no campo jurídico, no campo das denúncias, no campo da elaboração, mas ela é no campo da disputa política. Por isso que tem a ver com as eleições. Se nós não botarmos esse debate na eleição municipal, porque, pessoal, vamos deixar claro, o lawfare veio como achado para uma elite que não aceita que o povo seja unido, maduro e autônomo. Alguns até chamam de demofobia. É soberania popular, votar em favelado, votar em operário, votar em camponês, votar em mulher, votar em LGBT, votar em negro e negra. Não. Você tem que ter uma sociedade da estética elitista. E eles espelham isso. Quando o vice-presidente da República disse que o povo brasileiro é de segunda categoria, porque é uma mistura do negro, do índio e do ibérico, é exatamente o espírito vira-lata. É esse espírito vira-lata que a elite dos órgãos de controle, particularmente o Ministério Público, e nós da esquerda criamos um monstro. O Gobelino criou um monstro com o SNI. O Sepúlveda Pertence disse que tinha criado um monstro na Constituinte com o Ministério Público. Primeiro, não tem controle. Segundo, não tem prestação de conta. Terceiro, eles se legitimam por si só. Quando você tem um órgão do Estado que a sua legitimidade é em si, é mais ou menos como o ato institucional número 1, quando vê o golpe de 64. O ato institucional não dizia: o regime produzido pelo golpe se autolegitima como transformador. Acabou. O que você vai discutir o quê? Quem vai legitimar? É isso que está em jogo. Quando você abre a discussão sobre, por exemplo, você abre a discussão sobre os mecanismos de controle, mudar o Conselho Nacional do Ministério Público, mudar o Conselho Nacional de Justiça, discutir essas questões da fiscalização, separar a atividade jurisdicional da atividade do governo. Eles acham que isso aí é inaceitável. Por quê? Porque você estabelece o mecanismo de freios e contrafreios. Freios e contrafreios pode existir para o parlamento, pode existir para o poder executivo, mas para o poder judiciário e para o Ministério Público, não pode existir, porque eles se consideram como os senhores da soberania, porque é quem vai julgar, vai eliminar, vai riscar, vai matar. Então, eu acho que nós temos que entender que essa concepção autoritária, que é uma das armas do capitalismo monopolista e imperialista hoje, particularmente que tem como, vamos dizer assim, como rio vertente os Estados Unidos, onde esse direito penal foi elaborado, foi divulgado, foi construído, é um problema sério para pensar isso aí. E eu acho, para concluir essa minha contribuição aqui, eu acho que a esquerda precisa fazer uma reflexão mais profunda, porque ela fez concessões ao punitivismo. Ela fez concessões a um elitismo positivista. Em vez de a gente centrar o debate no programa, em vez de a gente centrar o debate nas transformações, a gente centrou o debate na ética da política, uma nova moralidade. Aí é o terreno propício para os arautos da nova moralidade, que querem idealizar a sociedade como fosse um jardim de Éden, onde os puros se realizam coletivamente. E esses puros passam a ter privilégios porque eles são portadores do bem. Eles são defensores do fim, do bem, para consertar uma sociedade de malfeitores. Aí, pessoal, está a armadura ideológica desse processo. E é uma armadura perigosíssima, muito profunda. Claro que nessa discussão, pessoal, o processo mais intrigante que a gente viveu nele foi exatamente você começar a viver o dilaceramento das relações humanas. O ser humano, ele constrói relações solidárias, relações de compartilhar o destino, relações de apoio mútuo, relações de ver o outro não como inimigo. Quando você sai desse terreno para criar o outro como inimigo, essa ideia que hoje está reinante no mundo, principalmente aqui no Brasil, da extrema-direita, que o outro é inimigo, o fundamentalismo, a morte, veio
dessa ideologia da criminalização e do punitivismo, pessoal, que foi divulgado pela grande mídia, divulgado pelos formadores de opinião, divulgado pelos órgãos de controle e se desenvolveu e colou na parede como cuspe na parede. Deu um problema sério. E eu sou muito crítico a essa perspectiva. Eu diria para vocês que a realidade política do Brasil está revelando as mazelas da organização estatal. Forças Armadas, Segurança Pública, Rio de Janeiro e agora o Judiciário. Mas quando se toca nisso, há uma ideia de passar o pano na cabeça. De passar o pano na cabeça em nome da correlação de força, em nome do não enfrentamento, que é muito perigoso. Porque as pessoas estão abrindo mão de dizer o que pensam. As pessoas se calam. Aí você introjeta em si a ideia de pensar de acordo com o opressor. Na hora que a vítima assume a postura ideológica do opressor, nós estamos fritos, para não dizer uma palavra bem feia aqui para vocês. Estamos fritos, porque a ideia da vítima passa a ser a ideia do opressor. O opressor está correto. Qual era o grande debate que a gente travava na tortura com o torturador? Era dizer que a tortura podia ser vencida. E a gente derrotava o torturador, até porque quando você olha nos meus olhos, ele não olhava. Essa tortura do lawfare, ela é mais sofisticada. Como ela atinge a subjetividade das pessoas, ela cria uma submissão no interior da vítima em relação ao opressor. Deputado. Por isso que eu vou concluir dizendo o seguinte, eu acho que o Foucault está fazendo falta em elaborar uma nova teoria sobre o autoritarismo nas relações sociais, humanas e políticas, nesse modelo capitalista. Imaginar que nós vamos enfrentar o capitalismo fazendo concessões a essa visão autoritária, elitista, da tribunalização, da judicialização, é entrar no matadouro para ser eliminado por esses mecanismos de controle. Muito obrigado.